Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria, antes de passar a palavra para o Gustavo, reforçar com vocês o nosso compromisso de levar um conteúdo de qualidade, de maneira justa e acessível para todo mundo. E, principalmente, reforçar que a gente acredita muito na honestidade das pessoas. Tanto que todo o movimento que a gente fez foi pautado nisso, tá? Então, é a maneira como a gente quer conduzir o Garagem e é a maneira como a gente espera que vocês se relacionem com o Garagem e esperamos não precisar virar muito do que a gente já tem por aí. Mas, depois do papo sério, depois de muitas demandas, muitos pedidos, vamos então falar sobre RAG. Coitado do Gustavo, passou hoje na minha frente e falou: tô pensando em falar sobre RAG para o pessoal. Eu falei: é agora então, porque o povo está azucrinando minha cabeça aqui, querendo escutar falar de RAG, querendo saber mais sobre o assunto. E tem propriedade, tem caso prático para discutir com a gente. Então, Gustavo, a palavra é com você. Para todo mundo também, estamos aí para fazer dúvidas, perguntas e tocar a reunião até as 9 horas. Beleza? Faz teu nome, Gustavão. Primeiro, obrigado, gente, pela oportunidade de dar mais um passo aqui dentro do Garagem. Desde que entrei, identifiquei muito por conta de saber e de ver que é um espaço para poder trocar ideia. Então, eu poder estar fazendo isso, para mim, é muito bacana. Eu me sinto mais parte ainda do Garagem, a partir do momento que eu posso também tentar contribuir com o grupo que tanto contribui comigo. O assunto RAG, eu estive numa fase muito parecida com o que eu vejo de muitas pessoas, né, de tratar e ver o assunto como um grande tabu, como uma coisa muito complicada, né, e algo que sempre que a gente vai falar ou é tratado nos grupos, um dia eu vou chegar nesse nível, um dia eu vou... E para a gente que já está trabalhando com as ferramentas do open source, hoje a gente tem uma praticidade enorme de montar alguns sistemas que são muito úteis, de uma maneira simples, muito barata ou totalmente gratuita, e que pode ajudar demais nas nossas automações. Um pouquinho do porquê que eu decidi estudar um pouco e aplicar, né, RAG no meu dia a dia. Eu estava prospectando algumas automações e eu cheguei até um pessoal, que o Maru gosta bastante de atendê-los, que é o pessoal de imobiliário, né, e aí veio o desafio que, bom, eu cheguei lá e vendi meu peixe. Falei, olha, beleza, cara, vou fazer um bot para você, ele vai fazer o pré-atendimento e ele vai buscar na sua base de dados e vai responder, né, trazendo os imóveis e tal. Eu só não tinha conversado com a OpenAI, né, que a minha ideia eu utilizaria no GPT e tal. E quando se tratam de dados, não é simples como você subir na base de dados de um GPT e ele vai cuspir o que você quiser. E, claro, nosso sonho, né? Diga-se de passagem. Oi? Nosso sonho, diga-se de passagem. Claro. Dei com a cara na porta e aí falei, cara, se eu quiser fazer uma coisa que dê realmente o resultado, eu vou ter que entender como eu posso fazer isso. Comecei a pesquisar sobre, né, busca de dados e entrega através de bots. E aí era praticamente uma unanimidade que o RAG é uma excelente alternativa para isso e realmente, né, eu vi que era. Eu queria, no nosso papo hoje,
falar com vocês de algumas questões que me fizeram entender do porquê o RAG é efetivo, né, na conexão entre usuário, inteligência artificial e base de dados, né? O Retrieval Augmented Generation é um conceito, né? Você vai fazer uma geração de informações, né, aumentada por uma inserção de dados. Então, você subir um documento na base de um GPT e esse GPT consultar essa base para poder produzir respostas, ali está sendo feito um sistema de geração de informação aumentada por uma base de dados. A estrutura que muitos de nós conhecemos, e às vezes é por isso que cria o medo, o receio ali, ou o preconceito de algo muito complicado, porque a turma, né, o que a gente vê publicado são casos de uso bem profundo, de estruturas muito grandes, ou muito, não diria complexas, mas muito refinada. Deve dar uns resultados fantásticos, mas, em suma, qualquer tipo de acréscimo que você faz de informação, a base de treinamento de um modelo de linguagem, para que essa informação seja considerada na produção, no output dele, isso é um hack, né? E aí, para mim, já foi um primeiro ponto de falar assim, olha, então tem coisa muito simples e tem coisa muito complexa. E fui começando os estudos. E um ponto, para mim, é um ponto de inflexão de entender por que a gente consegue obter resultados melhores a partir de uma estrutura, né, e aí é chamar o RAG mesmo de estrutura, veio quando eu estudando, eu vi um quadro comparativo, busquei ele, mas como a Mari falou, foi bem de supetão, então eu não consegui. De entender como funciona um agente de IA dentro de plataformas de IA generativa, um agente do GPT, um agente ali no DeFi e outros, e como funciona o processamento das informações e geração da resposta em comparação com um sistema de hack. E a diferença básica e que faz absolutamente todo sentido é o seguinte: quando você tem uma estrutura de hack, o acréscimo da informação que vem de fora da base de treinamento do modelo, ele é feito antes da inteligência artificial receber o input. Ou seja, você tem um prompt que você criou, antes desse prompt ir para a IA, para ela processar, ele já é acrescido das informações da base de dados do hack. Então, quando ele recebe isso, ele já tem a cola de como, ou pelo menos de onde ele deve se estruturar, em qual contexto ele deve se posicionar para poder gerar a resposta. No modelo, dentro de vou usar o exemplo da OpenAI, um GPT que a gente cria e a gente sobe ali na base de conhecimento dele alguns dados, ele recebe o prompt e durante o processamento do prompt, a própria inteligência artificial decide se a base vai ser consultada ou não. E por isso que a gente vê tantos colegas e tantos relatos de, eu pus a base lá, eu pus no prompt, eu repeti 10 vezes no prompt e tal. Isso vai melhorar a efetividade para que a inteligência artificial use os dados,
mas não é garantido, ou é muito menos garantido do que você criando um sistema de RAG. Dentro do sistema também não há uma garantia estrita de que a base vai ser consultada, né? Não sou especialista na área, mas a grande diferença que eu consigo perceber é que, utilizando um sistema de RAG, num processo um processamento de linguagem natural, a grande diferença que eu vejo é se o agente não encontra a informação na base para a qual você direcionou ele não inventa. É muito mais comum você receber uma resposta do seu agente que eu não consigo responder essa pergunta do que ele responder com algo que ele vai criar. E eu tive bastante dificuldade, inclusive, porque no começo eu tentava vir com o passado, né, de interações com muita alucinação e tal, eu já meti um prompt desse tamanho, falou, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não foge, não sai desse guarda-reio aqui para nada e tal. E aí ele começou a responder, 80% das vezes, falou, não, eu não posso responder. Não posso responder. Eu falei, pô, mas... E aí eu com o banco de dados aberto do lado, né? Aí eu falava assim, não, mas ó, no vetor que está com a identificação tal, tem a resposta. Aí eu voltava, tá. Então, aí eu respondo. E aí eu fui afrouxando o prompt ao ponto de chegar a uma outra conclusão que eu acho que é um outro ponto muito bacana de você montar uma estrutura. Quando a gente trabalha com assistentes de IA dentro das plataformas, a gente tem que se preocupar em detalhar demais o nosso prompt. O prompt tem que ser muito extenso, muito detalhista, muito... você tem que ir testando e percebendo nuances para corrigir comportamentos e tal. E dentro do sistema do RAG, eu vi uma necessidade muito menor de me preocupar com prompts extremamente elaborados. Você trabalha um prompt muito mais prático, principalmente se a gente está falando de sistemas, né, de RAG, provavelmente você vai ter um propósito definido, né, dentro daquele banco de dados. Particularmente, eu não montaria um banco de dados para tentar espelhar, por exemplo, um ambiente parecido com o de treinamento do LLM. Ou seja, você pôr assuntos diversos de qualquer coisa para poder esperar respostas precisas. Acho que aí não faz muito sentido. Acho que faz sentido você focar, direcionar em um assunto, até porque, e a gente vai conseguir ver, é muito simples a criação, né, desses sistemas. Então, se você quer trabalhar diversos assuntos, monte várias bases de dados, né, vários nodes ou vários flows do AnyChain, que eu vou mostrar aqui para vocês, para cada um trabalhar de alguma maneira, né? E esse foi um outro achado que eu também tive, que também achei muito bacana. Primeiro, o AnyChain se mostrou extremamente eficiente e amigável para poder operar ferramentas de RAG. E eu digo ferramentas porque eu comecei incluindo etapa de RAG dentro de fluxos que eu tinha. E, posteriormente, mexendo mais um pouco, eu defini alguns fluxos que contêm a ferramenta de RAG e eu chamo esses fluxos dentro, como ferramentas mesmo, como tools, dentro dos fluxos que eu tenho de conversa,
de atendimento, do que seja. Então, com um fluxo só montado, por exemplo, eu posso linkar ele a quantos eu quiser. Por exemplo, se você vai trabalhar com o retrieval, a devolução de dados da sua empresa, o estoque. Tá bom. Tem um monte de fluxos que podem precisar desse dado. Então, o fluxo do cara da recepção de mercadoria, o cara da venda, o gerente, cada pessoa pode ter aí alguma necessidade, alguma hora, buscar um dado ali naquele banco de dados. O fluxo que analisa a pergunta, acha dentro do banco de dados o que corresponde àquela pergunta, e manda isso de volta, ele pode ser um só. Não precisa ter um monte. Então, hoje eu tenho eu trabalho com 2 fluxos, porque eles têm bases diferentes, como ferramenta. E aí, num outro fluxo, crio um agente, e na hora de atribuir uma ferramenta de RAG àquele agente, eu chamo uma automação. Eu chamo outro fluxo. E isso é uma funcionalidade nativa do NHN. Tá? Acho que vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque aí a gente já consegue até ir colocando as ideias. Acho que já... Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim, conseguimos. Beleza. Então, vamos aqui. Vocês vão me desculpando, porque de todo mundo que está presente aqui, talvez eu seja um dos mais flutuantes. Eu apanhei bastante, mas, bom, que ferramenta bacana. Aqui na tela, isso que eu montei para a gente ver hoje, todo esse fluxo que está na tela, ele pode funcionar como uma ferramenta de RAG para que você possa trabalhar ela aqui dentro ou para que você possa chamá-la em uma outra automação. Vou começar por essa parte aqui de baixo, porque ela representa a alma, que eu acho, da efetividade do RAG. Não adianta a gente achar que por estar usando dados colocados dentro de uma base, dentro de um banco de dados, e esses dados passaram por vetorização, por embeddings, ou seja, ele tem um endereço, existe já, quando ele é colocado dentro do banco de dados, já existe já se faz um entrelaçamento semântico, né, entre ali os conteúdos. Não adianta você achar que com isso você vai produzir bons outputs. Não tem jeito de entrar coisa ruim e sair coisa boa. Então, o que eu mais gastei tempo estudando e tentando aplicar para fazer RAG é estruturação de dados, extração de dados, de documentos de diversos formatos e trazer esses dados até uma estrutura minimamente bacana para daí você aplicar uma vetorização, né? Aplicar embeddings que vão dar um endereço para esses dados e colocar ele na base de dados. Porque se ele não estiver estruturado, você vai ter um monte de coisas bagunçada, que tem endereço, tem relação semântica e tal, mas é bagunçado. E aí, na hora que o agente, a LLM, for consultar, você vai ter resultados não como se ele estiver estruturado, ou ter resultados muito ruins.
Eu tive resultados muito ruins, porque eu peguei um PDF, abri no Google, extraí texto do PDF, primeira ferramenta online, extração e tal, joguei para dentro. Não deu resultado. Quando a gente está pensando em dados, eles podem estar estruturados para nossa visualização em texto, em planilha, em imagem, em áudio, vídeo e nas extensões de arquivos mais diversas possíveis. Cada uma delas tem um desafio e um caminho para você trazer até a estrutura que, pelo que eu estudei, majoritariamente, a imensa maioria das pessoas entendem que o formato JSON é o melhor formato para você estruturar qualquer tipo de dado antes de oferecê-lo à análise de um LLM. Então, o caminho entre trazer um PDF, um texto, um CSV, uma imagem, um vídeo, um áudio, até um JSON, ele é diferente para cada uma delas. E existem ferramentas extremamente rápidas, online, que você faz extração, e existem ferramentas que você tem que codar para poder fazer. A qualidade da informação vai editar, pode ser até repetitivo, a qualidade do output. Por quê? Porque a informação, no caso de um texto, ela não é só o texto que ali está escrito. Existe uma diagramação de um arquivo dentro do Word. Ele tem uma estrutura de parágrafos, ele tem formatação do texto, ele tem referências dentro do arquivo que dizem em que plataforma ele foi criada, qual é a codificação daquele arquivo. Eu não entendo nada sobre codificação, mas eu aprendi que cada arquivo tem uma codificação. E quando você simplesmente extrai a informação, texto, e passa para frente, você tem um resultado. Agora, se você consegue extrair informação, texto, mais diagramação de parágrafos, diagramação de quais são os capítulos, títulos, se existem tabelas, o endereço dessas tabelas dentro do arquivo, e tem ferramentas open source, fáceis de usar, e conseguem fazer uma extração disso que a gente chama de metadata. Metadata eu aprendi a não ver quando você olha para um arquivo. É o que está por trás dele. E essas informações ajudam muito na hora que você vai pescar ela dentro do banco de dados. Porque se ela é extraída junto com o dado, é possível que ela seja levada também para dentro do banco de dados. E aí é muito simples. Você tem um texto lá que tem 25 parágrafos. Se na hora de você colocar ele dentro do banco de dados, vai junto com o texto uma informação, e aí eu não sei como ela vai, mas que a LLM entende que o texto tem 25 parágrafos, o parágrafo 1 é esse bloco de palavras aqui, o 2 é esse é esse. Existe aqui, ó, entre o quarto e o quinto parágrafo, existe um caractere, uma frase aqui, ó, que ela é tida como um título. Então, eu vou salvar ela aqui e eu vou fazer uma tag nela. Eu vou falar que ela é um título. Ou seja, para baixo dele aqui, esse texto que está para baixo, ele se refere a esse título. Então, se eu for fazer uma pesquisa, eu vou buscar rapidamente ter um título que fala sobre isso. Então, eu vou mandar para a LLM esse conjunto de caracteres aqui, porque eles falam desse título. Então, a extração do dado ela é vital. A extração e estruturação do dado é vital para você ter um bom resultado. Dentro do NHN, eu fiquei até bastante surpreso com os resultados. A gente tem nodes
de extração de dados de uma cacetada de formatos. Olha isso aqui. CSV, HTML, CS, JSON, DS, PDF, RTF, texto, XML, XLS e o Basic Mercado. Isso aqui são nodes nativos, né? Fora que, se você encontrar alguma outra plataforma que faça extração, que tem uma API, com um webhook, e aí o Maru ensinou lindamente para a gente como você fazer requisições, mostrando a documentação. Você faz uma requisição e a sua informação vai chegar. Eu acho que eu gastaria muito tempo se eu fosse aprofundar em falar para vocês sobre ferramentas e plataformas para extração. Podemos fazer isso no outro momento, mas o que eu queria deixar muito, frisar muito para vocês aqui, é da importância da estruturação do dado que você vai disponibilizar para a LLM antes que ela chegue lá. Porque, senão, aí a chance de a gente ter resultados ruins aumenta. Esse exemplo prático aqui, o que a gente tem aqui? Eu criei, nesse flow, aqui tem dois gatilhos que são do Google Drive. Esse node aqui, ele está monitorando todos os dias, 3 horas da manhã, se houve alguma mudança dentro de uma pasta minha do Google Drive. Essa é a pasta. Se aqui for adicionado algum arquivo, às 3 da manhã, ele faz a busca, ou posso fazer manualmente, né? Não, deixa eu até ver aqui. Assim, o pull time você pode pôr, inclusive, a cada minuto. Tá? Como esse é um exemplo, eu deixei uma vez por dia. Mas, enfim, você pode subir arquivos, não precisam ser PDF, arquivos diversos, o que você quiser e seja levado até o seu banco de dados, você colocar num drive e, através de um node desse, você pescar isso para que ele seja levado até dentro de uma base de dados. Esse outro node, esse aqui ele verifica, desculpa, são atualizações do mesmo arquivo, e aqui quando novos arquivos são colocados naquela pasta. Vou até mostrar para vocês aqui, porque eu dei uma moscada esses dias, e se você der uma olhada nesta lista aqui, você não vai achá-los. Eles são esses 2 triggers que estão aqui. Tá? Eu estou mostrando para vocês uma opção, porque você também pode fazer aqui. Dá uma ajuda aí, gente. Como é que eu colocaria um arquivo? Tem um loader. Você fala para levar um arquivo para dentro do NHN? Isso. Normalmente eu uso GET no HTTP Request. Aí. Então, isso aqui é uma forma de colocar o arquivo aqui para dentro do fluxo. Então, qualquer forma que trouxer para cá, a gente pode fazer. Nesse exemplo, nesse primeiro field, eu coloquei... Deixa eu dar uma pinada aqui, para ser uma relação. Eu pus para a gente poder coletar aqui o ID desse arquivo. Então, eu vou coletar dentro dessa variável file ID, aqui para baixo.
Folders. Vai lá, Igor. Não, não é isso. Eu estou aí. Aqui está. Tá? Eu estou coletando aqui também a extensão do arquivo. E vocês vão ver ali mais na frente o porquê disso. Então, aqui, nada mais é do que a gente coletar duas variáveis, a ID do arquivo e a extensão dele. Esse node aqui, eu vou voltar nele depois, mas não deixe, inclusive, eu esquecer, porque ele é muito importante. Coletadas essas informações, nós vamos fazer o download do arquivo. Vou só processar aqui. Fazer o download do arquivo, e aí vocês vão entender por que eu coletei também a extensão do arquivo. Nesse node de download do Google Drive, ele já tem algumas opções, e elas não vão estar abertas quando você criar o node, mas ao abrir as opções, que são opções de conversão do arquivo nativas já do Google. Então, ao fazer o download, ele já converte o conteúdo desse arquivo. Então, ele nativamente pode trabalhar com arquivos Google Docs, Google Drawings, Slides do PowerPoint, ou arquivos CSV, dos Sheets, planilhas. Ou seja, se você assim configurar, você já pode ter, eu tenho um DocX que eu coloquei lá, ele já vai vir para cá em TXT. Eu entrei com a planilha, ele vai vir em CSV. E esses formatos muito simples, TXT, CSV, eles são muito, muito bons para serem convertidos em JSON, porque até pela simplicidade, você não vai ter uma caralhada de outras informações sendo carreadas para o JSON. Então, é uma simplicidade que ele traz, ele já vai baixar e trazer esses arquivos para esse formato. Neste aqui, acho que é o PDF que está lá, não sei se ele... Não, ele vai baixar o PDF, sim. Sim, eu espero. Onde eu vou tomar água, tá? Eu vou só aproveitar para fazer um adendo que você levantou um negócio que eu acho que eu nunca mencionei pro pessoal, mas todos os nodes nativos que tem gatilho, o gatilho sempre fica escondido. E aí normalmente a galera não acha. Sim. Porque eu tinha visto em um tutorial sobre essa opção, né, de visualizar atualizações de novos arquivos e tal, e eu ia para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí eu vi que tinha triggers ali embaixo, aí eu cliquei. Eles simplificam. Ele não fez o download. Por quê? E daí, mano, Marco? Enquanto ele tá executando, ele tá executando. O arquivo é grande. Tá bom, então ele executa. E eu posso passar para frente aqui, porque aqui esse if é muito simples. Vocês viram que no Node do Google Drive, eu teria opções para trabalhar com arquivos da linha, vamos dizer, do Google. Né? Mas a extensão PDF é uma extensão muito utilizada, que a gente mais tem em termos de dados que a gente consegue coletar. Basicamente, tudo está em PDF, quando não está em planilha. Então, eu só fiz esse if para que ele pudesse tratar. Se o arquivo for PDF, ele vai para esse node de extração, que é um node de extração específico para PDF. Né? E se for outro formato de arquivo, ele vai ser tratado aqui nesse outro node, porque ele já vai estar em formato de texto. Ok? Beleza. Ó, estava certo, viu, mano? Pô, confia. Mas aqui ele baixou 90 arquivos. Sério? Aham. Não, é sério isso, tá doido?
Sim, na hora que você testar, você vai ver. Ele vai jogar 90 itens. Caraca! Não. Aqui é desse. Ele não baixou 90 itens, não. Isso aqui é do Superbase. Já volta aqui. Ele baixou 90 itens? Foi não, Mauro. Aqui, ó. Ele baixou um arquivo. 90 itens, desce aí. Ele baixou o mesmo arquivo 90 vezes. Ah, garoto! Vamos entender depois por que ele fez isso. Em sua defesa, eu tava trabalhando com a Mari hoje e por algum motivo ele tava triplicando os valores enquanto eu puxava de um node pro outro e eu tive que fazer código para ele falar, velho, pelo amor de Deus, isso tá errado, arruma. Mas vai ter a ver com o node aqui do Superbase, eu espero. Beleza, então a gente monitorou lá nosso banco de dados, trouxemos os arquivos, esse download poderia estar até aqui antes do Edit Fields, porque você traz um arquivo, o importante é você pegar a ID desse arquivo. Eu peguei também a extensão não é importante aqui para o nosso banco de dados. A ID do arquivo é. E eu pesquei ela aqui no Edit Fields justamente para que quando ele for para dentro do banco de dados, os dados referentes a esse arquivo, porque ele vai ser particionado, né, ele vai ser dividido em blocos, o conteúdo dele, e vai ser levado para o banco de dados. Então, não vai o arquivo inteiro. Só que todos esses blocos, todos os pequenos vetores que vão identificar o texto dentro de cada bloco, eles vão estar chancelados com o File ID. E isso é importante para que, dentro do seu banco de dados, você tenha uma certa organização. Não que você vai manipular, eu não sei manipular dados ainda, principalmente em banco de dados vetorizado, não me arrisquei nisso, até porque eu não precisei ainda e não tive tempo para isso, mas você dá informações para que o próprio banco de dados, e eles têm maneiras, né, de gerar uma organização ali dentro, você passando uma ID do arquivo que você está dando, beleza, ele já vai criar. Talvez você não veja, quando você olhar para o seu banco de dados, você não vai ver tudo separadinho. Mas aqueles vetores estão com a tag de que eles vieram do arquivo fulano de tal. Beleza. Pavão, só fazendo um adendo muito rapidinho, Favor, eu falo isso pro pessoal. Eu falo isso para o pessoal em relação a banco de dados, que para gente, para o humano, o mais fácil é trabalhar com banco de dados relacional, que é aquele estilo Excel. Nossa. Você tem uma chavezinha que liga numa informação. Para a gente é top. Fato é que para uma inteligência artificial, para ela chegar no último item no banco de dados relacional, ela vai ter que passar por todos eles. Então, para ela não é interessante. Em contrapartida, num banco de dados vetorizado, tudo funciona muito mais rápido. Então, é basicamente assim: ele é feito para ela, enquanto o relacional é feito para a gente. E é por isso que a nossa curva de aprendizado no vetorizado acaba sendo um pouco mais complexa do que em outros. Nossa, que intervenção, Maru. É perfeito, cara. Assim, eu realmente consegui avançar mais quando eu entendi que o dado que a LLM quer trabalhar não tem nada a ver com o dado que eu gosto de ver. E aí eu passei a trabalhar para colocar os dados que eu gosto de ver no formato que ela quer ver. Aí a coisa foi, entendeu? Porque não vamos longe, não. Quase um Google Tradutor ali no meio, né? Mas aqui, ó. Isso aqui chama-se Google Tradutor. Vê, eu tô com a... Esse fluxo aí vai ter que ir pro garagem. A gente mudou as credencial aí, meu pô. Mas, Isso aí tá maravilhoso. Só se for agora. Aqui. Essa paradinha aqui. Então, eu também. Maru ficou emocionado e até caiu. Nossa, o Maru caiu? Caiu. Ele ainda não subiu o arquivo. Vamos rodar ele ali. Nossa, se eu for não rodar os 90, eu tô ferrado. Beleza.
Passamos agora aqui, então, para a estrutura de, vamos dizer, de ingestão dos dados que nós fizemos o download, extraímos eles para um formato. E esses nodes aqui, eles, o output deles é em formato JSON. Então, eles estão prontos para ir para dentro de um banco de dados. Vamos fazer um negócio legal? Subabase Vector Store. Vou fazer isso aqui do nada. Por que ele não está com o documents? Bem. Por que do Subabase? E aí eu entro num outro ponto que aí eu já quebrei muita cabeça e tentei também fazer muito igual muita gente faz quando está começando, que é ouvir demais a opinião dos outros. Cada dia está pingando com uma ferramenta e nunca bota nada em prática. Eu me enxerguei uma vez totalmente no dia que o cara me falou sobre um conceito do obeso de conhecimento. O cara que estuda e não bota nada em prática. Você descreveu bastante gente agora, hein? Hã? Você descreveu bastante gente agora, hein? Cara, bastante fase, né? A gente tem essas fases. 70 da live. Tem demais, Vitão. É muito apaixonante, cara. Isso que a gente tá vivendo é muito apaixonante. Então, é muito fácil virar obeso de conhecimento. É muito fácil. Cada dia, eu assino a newsletter do There's an AI for Everything. Existe uma IA para qualquer coisa. Cara, todo santo dia os caras me mandam 15, 20 lançamentos de alguma coisa para IA. Eu tenho TDAH, mano. Eu parei, eu pus pro spam. Porque não dava. Eu estava fazendo alguma coisa, aí eu olhava, caraca, deixa eu ver isso aqui. Acabou. Acabou, perdi, acabou minha produtividade do dia, foi embora. Então, e nos grupos a gente sempre vê, qual que é melhor banco de dados, qual que é melhor ferramenta, qual que é melhor. Então, o melhor é aquele que resolve o que você tem que fazer, com o menor esforço e o menor custo. Esse é o melhor. O custo, e dentro do custo, e a gente fica olhando, achando que é igual o Vitor pontuou, falando dos 8 centavos que a OpenAI catou dele, mas o seu tempo é o maior custo. O seu tempo é o maior custo. Então, se você vai ter que gastar tempo, vai ter uma curva de aprendizado grande para aprender a trabalhar com uma ferramenta excelente, ou você tem a opção de investir menos tempo seu para uma ferramenta não tão magnífica, mas que resolve o problema, opte pela segunda opção e faça. Ele não está aqui, eu vou falar isso. Eu e o Maru estávamos trabalhando hoje à tarde no fluxo, e aí a gente, né, tem uma hora que trava o fluxo ali, e aí como é que nós vamos resolver isso? Lázaro também estava lá. Eu falei, não, a gente pode fazer isso. Ele falou, mas isso vai ficar muito cagado. Eu falei, vai resolver no final. Vai, ponto, acabou. Maria, é o feito e o perfeito, não é? Não inventa. Depois, na semana que vem, quando der, a gente volta aqui e repensa. Mas vamos fazer, vamos colocar para rodar. É muito isso. E isso eu ouvi na minha mentoria com o Rafael Melgaço. Se você quer fazer alguma coisa, pare de perguntar para as pessoas o que você deve fazer. Use as pessoas para te dar feedback depois que você fez alguma coisa. Se você for ficar ouvindo as pessoas antes, você não faz. Por quê? Porque eu vou comentar sobre um chatbot que eu estou desenvolvendo com a minha mãe. Ela fala, você podia pôr funcionalidade de chamar empregada. Bom, tá bom, vamos ver. Aí eu falo com meu irmão, nossa, rapaz, você podia pular, porque dá para alugar um carro. Vocês não saem do lugar.
Agora, se você fizer um negócio muito simples, você vai aprender como fazer, e depois você pergunta para as pessoas, primeiro, o que elas acharam daquilo, o que eu posso fazer mais? Aí, você já tem a base de conhecimento de construir o simples. Adicionar ferramentas ao simples é muito mais fácil do que você aprender. É a história, cara. Qual que é o melhor telefone que existe no mundo? A pergunta tem que ser o seguinte: para quê? Para atender uma ligação? O tijolão lá é a mesma coisa do iPhone 16. Eu ia responder o que você tem na mão quando você precisa ligar. Isso. Para que você precisa? A gente fica fazendo comparações entre ferramentas, plataformas, sem ter um propósito. E aí não existe uma resposta. Se você tem um destino, um propósito, aí você consegue. E, na minha opinião, a melhor ferramenta é aquela que resolve o seu problema com o menor custo, envolvido no custo, o seu esforço, o seu tempo. E nessa, eu passei por enormes discussões, Supabase, Pinecone, Airtable, não sei o quê. E aí vai eu estudar. Estuda um, estuda o outro, e nossa, esse aqui é bom demais. E ele, nossa, serve café, faz tudo, limpa minha casa. Cara, eu preciso fazer armazenamento, um banco de dados simples pra caramba. O que é que faz? E aí, cheguei num tutorial que o cara estava usando o Supabase com a N8N. Olha isso aqui. Se você não tem uma conta no Supabase, dashboard. É isso, parabéns, Gustavo. Bom, eu estou logado, você não vai estar logado, vai ter uma opção aqui de você comece free. Você vai fazer uma conta e na sua conta free, você tem direito a criar o seu banco de dados. Beleza. Você vai criar o seu banco de dados gratuito. Você tem integração nativa com o N8N. E se você voltar aqui no N8N, se você clicar aqui em Docs, isso aqui é o que você precisa para conectar. Mas tem um negocinho aqui. Não. Aqui tem o Quick Start for Setting Up Your Vector Store. Isso aqui é do Node do Supabase Vector Store no N8N. Beleza. Ficou aqui? Esse aqui é o código que você vai copiar e colar lá no Supabase sem fazer nenhuma alteração. E ele vai criar o seu banco de dados e ele já vai criar a função para poder procurar documentos. Então, quando você deslogar para ver se a gente vai na... Beleza. Você vai dar um continue pro GitHub, né? Só que eu só tenho uma conta do GitHub. Acaba caindo com a minha mesmo. Mas não tem problema. Cadê? Aqui. Então, só voltando. Dentro daqui do Supabase Vector Store que você acessou, você adicionou o seu Node no Supabase Vector Store. Você abre aqui em Docs.
esse está aberto. Você vai clicar em Quick Start for Setting Up Your Vector Store. E você vai cair aqui. Se quiser ler, beleza? Eu não li mais do que o usage. Porque eu não queria fazer filtro nenhum. Copia. Volta no seu Superbase. Vai em Database. Vou lembrar direitinho agora. Ah, não. SQL Editor. É o editor SQL. Ctrl V. Run. E do lado, ele criou a função de busca dentro dos documentos. O seu Table Editor. Como o meu já está criado, Documents, ele não criou novamente. Ele vai criar um banco de dados para você chamado Documents. É só isso que você vai fazer aqui no Superbase, por enquanto. Beleza. Então, fazer a conta nada mais é, gente, do que qualquer conta em qualquer serviço. Você vai fazer uma conta, aqui vai ter Project Settings. Você tem sua API, né? Vou abrir porque a minha fica aberta aqui. Então, ele vai te pedir uma API, você vai colocar a API, conectar, está feito sua credencial dentro da NetChain. Beleza? A opção que a gente vai usar é justamente essa que ela vem já nativa, porque você pode fazer. Ah, não, perdão. Já estou trabalhando no outro. Nesse Node, a gente vai inserir documentos nele. Ok? A gente vai escolher. Para mim, está aparecendo essas outras bases porque eu já criei. Mas com aquele código que a gente entrou aqui no Quick Start, copiou ele aqui no modo SQL, que já vai estar aberto, e colou no SQL Editor, ele vai criar essa tabela Documents. Ok? Selecionou Documents. Quando você clica em opções, essa é aquela ferramenta que ele já criou para você também. Então, a ferramenta de busca nos documentos que estão na base de dados já está criada. Pronto, é isso. É isso. Feito isso, você tem a parte de receber os dados e colocá-los dentro do seu banco de dados. O que você precisa? O que é bacana? Embeddings. Embeddings para mim, a melhor maneira de entender embeddings é endereçamento. Embeddings, pense em embeddings como uma tag do endereço que vai ser colocado em cada bloco de dados que vai ser colocado lá no seu banco de dados. Você não precisa. É bom saber, mas não precisa saber o que é embedding. Saber de formato de embedding, nada disso. Quem precisa saber de embedding é a LLM. E ela sabe muito bem, e ela adora que você coloque um endereço no dado que vai ser oferecido para ela, porque a partir desse endereço, se ela viu que o nome da Mari tem um endereço 1, e aqui embaixo tem um endereço 1.0000001, e fala assim, casa, 2 andares, mansão, muitos casos. Fala, nossa, essa casa é da Mari. Está tão pertinho aqui,
que, consultando todos os endereçamentos que eu tenho nesse banco de dados, o que está mais próximo aqui é esse. Então, essa é a casa da Mari. Se a pergunta for se a casa é da Mari, ele vai responder que sim. Porque ele vai procurar as informações que têm mais proximidade. E a proximidade é calculada através dos endereçamentos. Eu, particularmente, uso o sistema de embeddings da OpenAI. Eu acho que está aberto aqui. Cara, eu fiz coisa pra caramba ontem e hoje eu Talvez vão me matar. Eu tô aqui de coração partido, mas eu preciso avisar que nós temos Vai acabar. 3 minutos Nossa. e mais Então, 5 minutos de lambuja aí e nós vamos ter tá que bom. continuar essa aula, hein? Porque não Beleza, sem vai... problemas. Eu coloquei mais ou menos umas 2.000 páginas de PDF para dentro do banco de dados e eu não consegui gastar mais de $0,01 com as embeddings da OpenAI. Então, eu não testei nunca. Tá? Não acho que faz sentido. Você definindo isso aqui, quando você... Ele vai aparecer, você escolheu o seu modelo, é a conta. O modelo que eu gosto de usar é esse, que é o mais novo. Esses modelos número 3 são os mais novos. Esse aqui é muito grande. Então, ele vai ser mais pesado, ele vai ser requerido para modelos maiores. Você fez isso aqui, cara, nem precisa pensar o que é embedding. Sabe que sua informação vai estar guardada lá direito. E em Documents, você vai ter um data loader, que ele vai garantir que os dados vão ser colocados lá dentro, em formato JSON. Rodado. Quando você rodar isso aqui... Faltou um node lá embaixo. Ah, tá. Ok. E ele é importante, porque ele é um text splitter. O que ele faz? Ele vai dividir o arquivo, antes de ser colocado na base de dados, em chunks, em pedaços. E você pode definir o tamanho do pedaço. Se você tem... o que eu vi. Se você tem arquivos de até 2.000 páginas, coloque chunks de 500 caracteres, 500 tokens. Mais do que isso, coloque chunks de 1.000 tokens. Isso não foi tentativa e erro meu, foi mais experiência que eu vi. Esse overlap, o que é? Ele pega 100 tokens do chunk de cima e do de baixo, ou seja, se ele separou, se esses 1.000 tokens deu um parágrafo, ele vai pegar 100 tokens do de cima e 100 tokens do de baixo e relacionar esse parágrafo para dar a relação semântica, para dar a proximidade desse texto, para na hora que for buscar, ele sabe que esse assunto está sendo falado ali para cima também e pode estar sendo falado ali para baixo. Beleza? Mari, eu acho que até por conta do tempo, eu não sei se vai dar para a gente poder... Volta naquele primeiro node que você falou do Zupabase e a gente fecha esse fluxo de baixo e aí a gente faz uma parte 2 do Deixa eu fluxo só de cima. tentar fazer um negócio aqui. Não, para. Onde para ele? Ele para? Ele tinha que dar um... Lá embaixo no quadradinho, Gustavo. Aí, Então, eu do lado do queria chat, você vai interromper. mostrar os dados indo para dentro da base. Ele não vai ter dados aqui atrás. Até porque ele baixou na outra. Pronto, nós vamos finalizar Se aqui. quiser para a execução do fluxo, lá embaixo, do lado do chat. Do lado do chat. Isso. Beleza. O que esse carinha aqui faz? Por que ele está aqui? Vocês estão vendo que ele é um delete row? O que esse cara faz? Como eu estou num sistema que automaticamente abastece o banco de dados a partir de atualização e inserção de arquivos no meu Google Drive,
quando eu faço uma atualização de um arquivo, ele vai ser jogado novamente para dentro da base de dados. O que esse Node aqui faz? Ele apaga tudo que tem dentro do banco de dados relativos a esse arquivo. Por quê? Porque ele pega pelo o File ID. Então, eu atualizei uma tabela lá operando dentro do Google Docs e salvei no meu Google Drive. Ele vai disparar aquele trigger. E ele vai pegar o arquivo inteiro novamente e levar até a base de dados. Os bancos de dados não têm essa capacidade de analisar se essa informação já existe lá ou não. Então, se você for fazendo isso, você vai populando dados repetidos, e dados repetidos dentro de um banco de dados é uma prática muito ruim, porque dificulta muito as LLMs de poderem operar com assertividade. Por quê? Porque na hora que fizer uma pergunta, tá bom, vai perguntar da casa da Mari, mas aí vai ter lá um pedaço lá dentro falando que a casa é amarela, mas aí a Mari atualizou que a casa é vermelha. Tem lá o outro falando que a casa é da Mari, mas a casa agora está vermelha. Então, e isso vai gerar inconsistência na hora de cuspir a resposta. Então, vai gerar uma obesidade de conhecimento no banco de dados. E a única coisa que a gente tem certeza é quando se pergunta com a LLM é que ela não vai deixar de responder. Essa é a única certeza. Ela vai responder alguma coisa. Entendeu? Então, esse Node, vou mostrar para vocês, ele é este Node aqui, tá? Na verdade, ele tem vários, que são nodes para manipulação, né? Lá dentro do seu banco de dados. Então, se você pegou corretamente a ID, aqui você pode escolher para fazer várias coisas, deixar seu banco de dados sempre atualizado, enxuto, com dados endereçados, no formato que a LLM mais gosta de responder, para que, no próximo capítulo, a gente fale um pouquinho de como esse cara aqui busca esse dado lá dentro. Você está vendo que ele recebe antes de cuspir? É isso. Fechou, Gustavo. Nossa Senhora. Não tá. Não, mas eu acho que você fez uma coisa que foi muito legal, que foi desmistificar uma coisa, assim. Foi tipo, olha, todo mundo aqui consegue fazer. Vou explicar aqui mas faz muito simples. No tete a tete, no básico. Todo mundo consegue. Vambora. E você não precisa optar por montar uma estrutura de RAG só para fazer análises muito complicadas. Não, cara. Pode ser um cardápio. Sim. Entendeu? Pode ser. Com essa facilidade aí, dá para a gente brincar com várias coisas. Inclusive, coisa, amanhã você vai ter assertividade. Vai ter assertividade. Já vou deixar aberto o convite para a gente terminar essa aula. Deixa aceito. Colocando em prática tudo. Pessoal, não vou abrir para perguntas, porque, como vocês já sabem, né? Às 9 a gente termina. Gustavo, ganhou 5 minutos. Eu faço o seguinte: eu disse que dá colado antes de começar. Quem tiver pergunta, através lá do grupo, se quiser perguntar no grupo, beleza? Se não, me chama no privado, pode perguntar. Não, mas esse papo ele vai continuar, pode ficar tranquilo. Vai. Eu te dei 5 minutos de lambuja aí, porque antes teve a colada geral, então eu tomei um pouquinho do tempo. Tá, mas no mais é isso. Gu, muito obrigada de coração. Você vai ter outras contribuições por aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Quem está assistindo, venham nas quintas-feiras, é muito legal, muito mais legal ao vivo, porque a gente está assistindo só gravado. Mas estamos por aí. Beijão. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu. Valeu.